Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês várias ferramentas de inteligência artificial e o que elas têm em comum no desenvolvimento de software assistido por IA, também conhecido como Vibe Coding. Então vem comigo que eu tenho certeza que pelo menos uma das ferramentas que você vai ver aqui você não conhecia e eu vou te mostrar exatamente o que diferencia todas elas e o que torna elas iguais, para você poder tomar a melhor decisão de qual vale a pena investir seu precioso dinheiro. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Eu sou Vinícius Lana, programador há mais de 17 anos e o meu objetivo é te ensinar a programar com inteligência artificial sem hype, de maneira prática e pragmática, direto ao ponto. Então vem comigo, bora pro vídeo. Vamos lá, tô aqui no site da primeira ferramenta que nós vamos analisar, que é a Tempo.new. Se você já não conhecia essa, já é uma baita ferramenta para você brincar. Quais são os critérios que eu vou utilizar para avaliação? System Prompt, templates, integração com APIs de terceiros, integração com GitHub, estabilidade e banco de dados, back-end, facilidade de deploy. Perfeito? Então a gente vai fazer essa análise utilizando esses critérios. E aí ao final do vídeo a gente faz esse apanhado junto com vocês aqui. Vocês deixam aqui no comentário qual que vocês acharam que faz mais sentido. Começando do tempo então, Tempo Labs é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, tá bom? Ela se destaca por ela ter um sistema um pouco diferente. A maior parte das ferramentas vão estar utilizando o Bolt Do It Yourself como uma base, nem que seja somente a base de interface, mas vocês vão ver que são ferramentas parecidas, tem um chat, você começa a digitar e é tudo muito parecido. A Tempo ela é um pouquinho diferente. Deixa eu pegar um projeto para vocês verem aqui, que eu já desenvolvi lá dentro. Ó, vou voltar aqui. Tem esse CV Maker, por exemplo. Quando você usa o chat, ele está presente aqui nessa parte lateral, meu rosto está em cima, mas bem aqui atrás de mim tem um chatzinho, você consegue colocar ali os comandos que você quer dar para inteligência artificial. Aqui ele vai aparecendo o que vai acontecendo, gera um framework, um flowchart, na verdade, framework viajei, um flowchart para você ver como vai ser a navegação entre as telas, da experiência do usuário. Quem já me segue há mais tempo já viu eu falando disso algumas vezes. Isso é uma ótima maneira de você trazer contexto para a inteligência artificial. Depois você consegue adicionar um contexto visual e ela vai criando, à medida que ela vai fazendo as coisas aqui, ela vai criando várias conexões. Então você vai vendo como a IA está pensando por trás dos panos. E para mim a sacada mais genial da Tempo Labs hoje é você poder fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tem o PRD, tá? Que gera o PRD, tem o design da aplicação. Você consegue navegar por cada tela da aplicação, vendo exatamente o que tem em cada uma dessas telas. Tá carregando, tá subindo o projeto aqui. Aí pronto, subiu. Então você consegue ver as telas da aplicação aqui, tá vendo? Tela por tela, componente por componente. Então você tem a toolbar, você tem a tela principal, você tem o editor de layout, você tem essas variações de tela. Então você consegue interagir com cada elemento da tela também, olha só que interessante. E é diferente das outras que a gente viu até agora. Mas o que mais diferencia o Tempo Labs, na minha opinião, não é somente isso. É a maneira como a Tempo trabalha com projetos novos. Então deixa eu vir no AI Chat, na parte inicial aqui. Vou criar um novo projeto, criar um app. Perceba só, bem nessa tela inicial, a gente tem aqui os pré-prompts. Então, crie um dashboard customizado, faça um aplicativo de aluguel de carro e tudo mais. E aqui você pode escolher qual framework. Então, ela já te direciona para 3 frameworks principais para você desenvolver. Seja o Vite, o Next.js ou o Expo. O Vite, basicamente, aplicação web. Next.js também é aplicação web. E o Expo você usa para aplicações mobile. Ele vai utilizar o React Native por trás dos panos. Você também pode escolher qual vai ser o banco de dados que ela vai estar utilizando. Então aqui a gente pode falar, cara, eu não quero banco de dados por hora, quero usar o Supabase, quero usar o Clerk e o Convex. Aqui que a brincadeira fica muito legal com a Tempo. E talvez eu tô fazendo igual lá na boda de Caná, igual Jesus trouxe o melhor vinho no final. Não, trouxe no começo, viajei. Vamos seguir com o vídeo, vamos mostrar a religião, não, que já deu errado, que já fiz um trocadilho errado. Mas essa parte aqui é a parte mais interessante para mim, por quê? O Clerk e o Convex, se vocês não conhecem ainda, são ferramentas excelentes para você fazer Vibe Coding. O Clerk é uma ferramenta de autenticação e o Convex é uma ferramenta de banco de dados no SQL que você conecta ela diretamente no front.
É um pouco estranho se você já é programador para utilizar ela, porque meio que o banco de dados fica dentro do seu código, mas para inteligência artificial é sensacional porque ela consegue pegar mais contexto e ela basicamente ela consegue testar e validar de uma maneira mais acurada se aquilo de fato vai funcionar ou não. Então eles já trazem esse template, você escolhe autenticação em banco de dados. Quer fazer autenticação em banco de dados com o Supabase ou com o Clerk ou Convex? E aqui também mais um ponto de diferenciação. Supabase é Postgres, então é um banco de dados relacional. Convex é um banco de dados não relacional. Então você pode também escolher qual tipo de banco de dados você vai estar utilizando aqui. E o Clerk para autenticação é sensacional. Uma hora dessa eu faço um vídeo só sobre o Clerk que vale a pena. E também você pode selecionar qual a plataforma de pagamento você vai fazer. Então, se você está desenvolvendo um microSaaS, olha que demais. Eu quero fazer a integração de pagamento já com o Stripe ou com o Polar. E já traz essas opções. Então, na hora que você vai criar um aplicativo, você já pode selecionar aonde ele vai ser disponibilizado, né, se é uma aplicação web ou mobile, e qual o mecanismo de autenticação que ele vai trazer para você. Fazendo nossas análises aqui nos critérios que nós temos, o que a gente percebe? A Tempo Labs, em relação a System Prompt, ela tem um System Prompt, ou seja, um prompt inicial muito bem elaborado, porque ela trabalha com a estrutura de System Prompt, que a gente viu ali que ela trabalha aquela ideia de gerar nas telas, criar um PRD, criar o flowchart, mas ela também trabalha com a ideia de templates. E se vocês lembrarem bem, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, existe uma metodologia de Prompt Engineering que chama Few Shot Learning, que é quando você manda o melhor contexto possível antes da inteligência artificial começar a gerar o código para você. E aí, dentro dessa estratégia de Few Shot Learning, a gente já começa então aqui, olha só, dentro da Tempo Labs, a gente já tem os templates que cabem dentro da ideia de Few Shot Learning e a gente tem um System Prompt muito bem feito também. Então ela já começa muito lá na frente. Digamos que se você começar do nada, a IA vai ter que pensar na autenticação, vai ter que pensar qual banco de dados utilizar e ela vai tirar isso da ideia dela, ou dos dados dela e trazer o melhor que ela acredita para o seu projeto. Quando você já direciona, olha, vamos ao template que tem para o Stripe, o template que tem para autenticação com o Clerk ou com o Supabase, o banco de dados, você auxilia a inteligência artificial a já começar com o pé direito. Beleza? Então, nesse ponto, o Tempo Labs, para mim, manda muito bem. Na questão de integração de APIs com terceiros, eles também mandam bem, porque já vem essa integração praticamente nativa com o Supabase e com o Convex e com o Clerk. Né? Não tem uma abertura tão prática de integrar com outras coisas, mas pelo menos com meios de pagamento e meios de autenticação e banco de dados, já trazem essa integração mais facilitada. Também, vocês perceberam ali, na hora que eu estava navegando, quando eu vou começar um novo projeto, eu posso começar a partir de um projeto do GitHub. E isso é muito bom, porque não necessariamente eu preciso de criar algo do zero. Eu posso pegar um projeto pré-existente que talvez possa até ter sido gerado em outra ferramenta de IA, ou eu posso gerar meu projeto aqui dentro, já trazer toda a configuração de banco de dados e Supabase e migrar para uma outra ferramenta depois. Então isso é uma coisa que eu achei muito interessante também dentro da Tempo Labs. Na questão de estabilidade, ela ainda tem uma fase de crescimento. Ela está em desenvolvimento, uma ferramenta nova, assim como todas que a gente tem até agora de Vibe Coding. Então, naturalmente, você vai ver alguma coisa ou outra quebrando eventualmente. Então, não espere ser uma ferramenta 100% estável que não quebra nunca. Eventualmente, vai ter um bug. Eventualmente, o software que você estava desenvolvendo pode ser que pare de funcionar. Aí a importância de ter integração com o GitHub para você poder dar um rollback num ponto que essa aplicação já funcionava anteriormente. Banco de dados e back-end, como eu comentei ali, na minha visão, faz um trabalho interessante. Não é um trabalho sensacional, é um trabalho interessante porque sensacional, na minha visão, é quando ela já traz tudo 100% funcionando. Nos meus testes, a Tempo Labs, ela, por mais que ela integra, ela ainda tem alguns gargalos. Às vezes eu tenho que ficar pedindo a IA para reiterar, para testar de novo, para tentar implementar novamente, mesmo vindo né, com essa configuração de Few Shot Learning que eles passam para o contexto. Ainda tem um ponto de melhoria aí. Então, é bom, mas não é um ponto sensacional, nem do banco de dados, nem do back-end. Facilidade de deploy, aí sim, eles conseguem fazer isso muito bem. Uma vez que né, tem um CV Maker aqui, por exemplo, é fácil, eu posso clicar aqui em Share, posso fazer o deploy diretamente na Vercel,
ou na plataforma deles, que eles chamam de Tempo, mas basicamente One Click Deploy, né? Faço um clique e já faço deploy. Perfeito? Então essa é a Tempo Labs. Agora, vamos falar então de uma outra ferramenta. Uma coisa importantíssima, quase que eu me esqueço de falar da Tempo Labs, que é sobre isso aqui, ó. Elas são uma empresa, a Tempo Labs é uma empresa investida pela Y Combinator. Para quem não conhece ainda, a Y Combinator é uma aceleradora de startup americana. Sabe a OpenAI? Sabe o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI? Então, Sam Altman já foi o CEO da Y Combinator, só para você entender o peso e o tamanho que essa aceleradora tem. Então, toda vez que você vê uma ferramenta de IA que tem esse selo, backed by Y Combinator, Y é Y Combinator, significa que essa empresa está investida e por uma aceleradora de respeito, de prestígio. E provavelmente não vai ser uma empresa que vai quebrar as pernas amanhã. Provavelmente é uma empresa que tem tudo para dar certo, porque é uma aceleradora confiável e de prestígio. Então, esse é um ponto importantíssimo também quando você quiser decidir qual ferramenta de IA você vai estar utilizando. Beleza? Bom, dando continuidade aqui, falamos da Tempo Labs, deixa eu fechar ela aqui, né? E vamos falar agora da próxima da lista, o Bolt.new. Bolt.new. Talvez você já tenha usado o Bolt.new algumas vezes, porque ela foi a que chamou a atenção desse conceito de vibe coding. Foi desenvolvida pela empresa chamada StackBlitz, que é um editor de código online. Para mim, assim, um dos melhores editores de código online. E eles lançaram o Bolt.new e o Bolt Do It Yourself. O Bolt Do It Yourself é a versão open source do Bolt. Então você consegue baixar ele, usar no seu local, usar a sua API, a própria API de código de LLM que você quiser utilizar, você pode fazer no seu local também, no seu computador local. Mas, se você não quiser, paga ali $20 mês no plano inicial, e aí você consegue brincar com o Bolt.new. Vou pegar alguns projetos aqui, já fiz vários projetos dentro do Bolt. Ele, para mim, por muito tempo foi minha preferência de ferramenta para fazer vibe coding, tá bom? Eu fiz esse site aqui usando o Bolt.new, tem odontologia, inclusive uma ótima clínica odontológica em Florianópolis, se você estiver por aqui, recomendo. E, basicamente, eles tinham um site utilizando a ferramenta do Framer. Eu peguei o que tinha do Framer, tirei um print, copiei o código de fonte e falei, Bolt, faz um clone desse site para mim, só que melhor. E aí ele fez um clone, só que melhor, conforme vocês estão vendo aqui. Se eu clico no botão de WhatsApp, ele pega esses dados, já conecto numa automação e aí ele faz funcionar. Tá, vamos fazer os critérios então. O que o Bolt é bom na minha visão? Eles também têm um bom sistema, um System Prompt. O System Prompt é aquilo que é enviado para a inteligência artificial junto com o comando que você, usuário, deu para a inteligência artificial. Então, se você falar assim, faz para mim o site, por trás dos panos, vai ter um System Prompt que vai estar assim, tá bom, para fazer um site, use esse framework, essa ferramenta, esse estilo visual e tudo mais. Então, só para vocês entenderem. Então, ele tem um bom System Prompt, porque com um único comando ele consegue já trazer uma coisa um pouco mais elaborada. Na questão de templates, até então, eles não têm um template inicial que você fala assim, eu quero começar com um template tal. Ele tem aqui, você pode importar do Figma, beleza? Você pode construir um aplicativo mobile, tem essas partes de start aqui. Você pode selecionar, no caso, o framework que você quer utilizar, daí ele vai estar usando o template inicial desse framework, mas é isso, não tem uma coisa mais elaborada, igual a gente viu na Tempo Labs, que já traz um template de pagamento, um template de autenticação, tá bom? O Bolt permite também você autenticar e conectar com o Supabase, igual vocês estão vendo aqui em cima. Já fiz alguns projetos aqui no Bolt, conectando com o Supabase. A minha experiência foi mais ou menos, funciona, mas algumas vezes você vai ter que quebrar a cabeça. Então, se você já passou por isso, comenta aqui também se você já teve que quebrar a cabeça para conectar o Supabase no Bolt. No final das contas, não é simplesmente colar o prompt e ter a ferramenta funcionando. Você vai ter alguns erros, você vai ter que pedir inteligência artificial para rever esses erros e fazer acontecer. Vamos lá, próximo critério. Integração com a API de terceiros. Então, a gente tem a integração com o Supabase, a gente tem a integração com o GitHub, tem a integração com o StackBlitz, que é o editor de código deles. Se a gente vier aqui, por exemplo, onde que é mesmo? Open StackBlitz.
A gente vai abrir diretamente no editor de código no navegador, e aqui a gente consegue abrir no Bolt, criar um repositório no próprio GitHub para fazer essa integração. Então é bem legal, e aqui você consegue conectar com outras ferramentas também, tá? No quesito integração com o GitHub, então, tá certinho, tem essa integração. Estabilidade. Na minha visão, das ferramentas hoje de Vibe Coding, o Bolt é o mais estável, por incrível que pareça. Apesar de ele não entregar um resultado excelente algumas vezes, ter algum gargalo com o Supabase, ele é o mais estável. Nos últimos meses, não mudou tanto para cá. Então, eu consigo continuar utilizando da mesma forma que eu utilizava antes. Então, eu acho isso um ponto positivo, porque dá pra gente uma previsibilidade se amanhã eu vender um projeto para um cliente, de que não vai quebrar simplesmente porque eles fizeram uma nova versão. Em relação a banco de dados, já falei, a integração com o Supabase funciona, mas às vezes você tem um pouco de dor de cabeça para integrar. Em relação ao back-end, é um ponto, na minha visão, um pouco mais falho, porque eles não têm uma estrutura tão integrada para você fazer um back-end funcional. Então, algumas vezes você vai gargalar, às vezes o back-end não vai funcionar tão bem, ou pode ser que tenha falhas complicadas de segurança. Então, no back-end, algumas vezes deixa a desejar. Eu usaria o Bolt para fazer mais front-end. E a facilidade de deploy, aí sim, eles têm uma integração direta aqui, ó. A gente consegue fazer o deploy com um clique, ele já faz o deploy e no Netlify coloca isso funcionando no ar. Então, ponto pro Bolt. Bolt para mim é uma referência, não só por ser o Bolt, mas por ter o Bolt do it yourself. Eu aprecio muito empresas que trazem produtos, mas ao mesmo tempo trazem essa opção para a comunidade testar, desenvolver e trazer soluções e implementação junto com a empresa. Beleza? Beleza. Próxima ferramenta nossa aqui, temos o Lovable. Talvez você já tenha usado o Lovable, porque também o Lovable e o Bolt estão brigando ali pelo branding de qual é a melhor ferramenta de IA para fazer código. Então vamos lá. Nos nossos critérios, System Prompt. O Lovable, na minha opinião, é o que tem o melhor System Prompt para você poder estar fazendo ali interfaces, tá bom? Então a gente está falando de interfaces de... Só fazer o meu login aqui. Interfaces de landing page. Geralmente o Lovable é o que entrega melhor essas interfaces. Deixa eu abrir meus projetos aqui para vocês verem. Olha só. Vou pegar um projeto que eu não sacaneei tanto. Esse daqui, pode ser esse daqui, ó. Mandei um few shot learning para ele, um prompt, né? Eu criei uma landing page, mandei o PRD, beleza? Mandei aqui algumas outras informações e ele criou essa landing page para esse projeto imaginário aqui. Você percebe que é uma landing page bonita, tá? E essa mesma landing page, se eu não me engano, eu criei no Bolt também. Não vou abrir agora para não ficar tão longo o vídeo, mas ela não ficou tão bonita, ela ficou muito mais crua. Então, o Lovable, ele se destaca por ter um design mais arrojado na maior parte dos prompts que você vai pedir para ele. Sempre que você for pedir alguma coisa, o Lovable geralmente traz um front-end mais aprimorado. Nos outros quesitos que a gente tem aqui de System Prompt, templates, não tem tantos templates assim. Tem alguns, deixa eu mostrar para vocês. Ó, Go to Dashboard. Percebe que a interface é muito parecida, tá? Ó, Research Dashboard, Startup Dashboard, Job Dashboard, Developer Portfolio. A gente tem aqui os meus projetos, tem o Latest. Deixa eu ver, tinha uma parte que a gente tem aqui para poder utilizar os frameworks, os templates da comunidade. Featured. Vamos ver, acho que esse daqui, acho que a gente consegue reutilizar ele. Tá vendo? Então tudo que a comunidade vai criando, eu posso clicar aqui em Remix e ele vai criar esse projeto dentro do meu código. Isso é legal, porque você pode ver, às vezes, uma ideia legal aqui dentro do que foi feito, né? Dentro do que está em destaque. Ó, por exemplo, Character Forge in Magix, Your Personal AI Engine, Create Games with Just a Prompt, Speak Anything into Access. Oh my God. Speak Anything into Existence. Aí ele traz aqui todas essas questões e você consegue simplesmente vir aqui e fazer o remix, que é você clonar esse projeto. Então, nessa questão de templates, é legal, tem uma parte interessante ali, mas não é aquela coisa assim, ó, um template meio padrão para fazer uma integração com o Supabase, ou uma integração com
o Stripe. Não é nesse sentido. Um template mais é você pegar um projeto pronto e poder modificar ele. Integração com APIs de terceiros. Mesma coisinha do Bolt, integra com o Supabase, integra com o GitHub, tá bom? Você tem ali, é bem parecida a interface. Estabilidade. É bem estável, eu não tive nenhum tipo de problema com o Lovable até agora cara, ontem eu usei e amanhã já estava diferente. Eles tendem a manter uma boa constância de funcionalidades sem quebrar, e quando alteram, não mudam do dia para a noite, então isso é interessante. E aí a parte de banco de dados, back-end, eu acho que nenhuma ferramenta ainda... Vocês vão ter uma ferramenta que faz isso bem, duas na verdade, mas a maioria ainda falha em fazer um bom banco de dados e um bom back-end, então fica no vibe coding muito mais vibe coding para front-end do que vibe coding para aplicações no geral, tá bom? Facilidade de deploy, também a gente tem uma facilidade bem interessante aqui, clicou no publish, já publica, a gente consegue fazer o deploy facilmente também, beleza? Então, esse é o Lovable. Vocês viram, a interface é praticamente idêntica à interface que a gente tem do Bolt. A gente tem um recurso interessante que é o de editar. Vocês viram aqui, eu clicando aqui agora. Não tá dando para ver o botão, mas o botão fica bem embaixo aqui, bem debaixo daqui de mim, atrás aqui. E você consegue selecionar um elemento da tela e editar. Tá carregando o preview aqui para poder usar essa ferramenta. Mas é basicamente isso aqui, ó, tá vendo? Selecionei, consigo vir aqui e alterar o texto conforme eu quiser, dentro disso aqui, ó. Então, legal, é interessante, você não precisa de ir no código para alterar o texto, se você quiser. Em relação à facilidade de deploy, então é isso, você consegue vir aqui fazer um deploy facilmente, tem integração com o GitHub, e se você tem integração com o GitHub, você consegue basicamente fazer o deploy em várias outras ferramentas também. Boa, bora para a próxima ferramenta então. Vamos falar do Firebase Studio. Firebase Studio, confesso que essa ferramenta eu tenho um certo viés nela, Firebase Studio, porque eu esperava algo muito grandioso vindo da Google nesse sentido do Firebase Studio, porque a Google tem acertado bastante recentemente nos novos modelos dela de inteligência artificial. Então eu tinha uma expectativa muito grande para o Firebase Studio, e quando eu fui testar ele, eu olhei e falei, cara, não é aquilo que ele tem potencial de ser. É uma ferramenta legal, funciona. Você tem ali o gratuito dele bem interessante, mas ainda assim deixa a desejar por uma questão de entrega, entende? Então aqui a gente consegue selecionar, por exemplo, os templates. Você consegue selecionar aqui vários templates de Golang, Python, Java, .NET, várias ferramentas e plataformas de desenvolvimento diferentes, React, Node. Por exemplo, a gente pode selecionar o React Native aqui, o Next.js, e aí você coloca teste, por exemplo, seleciona TypeScript, você seleciona algumas configurações que só quem é programador vai saber o que é isso aqui. Ah, se eu quero usar o diretório com source, sim, eu quero usar o ESLint, quero usar o App Router, quero usar o Tailwind. São configurações específicas dessa ferramenta, então tá mais para um programador que já entende do que para um cara que nunca mexeu com código na vida fazer. Clica em criar. Beleza, olha, só está criando o projeto, vai configurar o projeto, mas o que me frustrou é que usar isso daqui, que exige um pouco mais de conhecimento de programação, e usar o Windsurf, o Cursor AI, não é muito diferente. Então, entre usar esses dois, que já vai trazer uma interface de desenvolvimento, veja bem, isso aqui é basicamente um VS Code no browser. Por que não usar de cara, então, um Windsurf ou Cursor AI? Ou um VS Code com Klein ou WhoCode. Então, beleza, achei legal, dá um bom ponto de integração, você consegue fazer bastante coisa aqui já, mas, na minha visão, não faz tanto sentido eu usar o Firebase só por isso. A expectativa que eu tinha é que ele tivesse uma conexão muito mais aprofundada justamente com as ferramentas do próprio Firebase. E não é o caso. É uma ferramenta à parte que você consegue fazer uns cambalachos ali para conectar com o Firebase, mas não é tão bom, não chega aos pés, por exemplo, da integração que a gente tem hoje do Bolt com o Supabase. Tá? Então, nesse sentido, eu fiquei um pouco mais frustrado com o Firebase Studio. Vindo para os critérios, eles têm um bom sistema um system prompt, inicia bem, você consegue selecionar um prompt, um template padrão, já configura o projeto com esse prompt padrão. Tem alguns templates para você selecionar, então tem essa estratégia de Few Shot Learning. Tem integração com APIs de terceiros, mais ou menos, vamos ver aqui, ó. Você tem essa integração com o próprio Firebase Studio, que é meio que um VS Code, então você consegue integrar coisas de terceiros aqui dentro.
Você tem um Gemini para você conversar com ele aqui, diferente dos outros, que geralmente o chat fica no lado esquerdo, fica aqui no lado direito. Você consegue abrir outros chats a partir daqui. E você consegue previsualizar o app aqui dentro também. Mas, assim, é isso, né? Não tem tanta integração externa ainda. Integração com o GitHub. Eu já vi isso de que ele consegue importar um projeto do GitHub. Eu não consegui ainda subir, mas basicamente você consegue fazer por aqui, ó. Você tem um sistema de controle de versão, é Git. Por ser Git, você consegue publicar no GitHub. Beleza. Estabilidade. Nesse ponto, eles levam vantagem porque é basicamente um VS Code com um chat integrado de inteligência artificial. Então, você não vai ver tanta mudança para o lado de cá. Você pode ver mudanças aqui em como é feita a renderização, em como é o chat com o Gemini, mas você tem mais confiabilidade que o restante da ferramenta vai continuar funcionando como ele é ali como você vê hoje. Banco de dados, back-end, não tem uma integração tão interessante ainda. E facilidade de deploy, sim, tem uma facilidade relativamente fácil de fazer o deploy aqui dentro, mas fácil, entre aspas, fácil para quem já faz isso, quem já está acostumado com o mundo de desenvolvimento de software, tá bom? Você consegue clicar aqui, você abre em outra página, você consegue clicar aqui para fazer o compartilhamento e fazer isso público, então meio que você faz o deploy, e é isso, tá? Firebase Studio, na minha visão, ainda não está tão bom. Amanhã pode ser que esteja muito melhor, mas na minha visão ainda não vale o seu valioso tempo de testar. Depois nós temos aqui o Convex Chef. O Convex que já tem aqui no canal o vídeo que eu fiz sobre ele. Na minha visão, esse é o melhor cara que está tendo. Na minha visão. Por quê? Ele domina todas essas áreas de uma maneira muito interessante. A gente já vai mostrar para vocês aqui. Então vamos lá no Chef. Você vai entrar chef.convex.dev. Já vai abrir até um projeto que eu criei lá no vídeo anterior. Só achar no meu canal aí tem um vídeo que eu fiz mostrando como que eu criei esse projeto. Um videozinho de 8 minutos no máximo. Em 5 minutos eu criei o software lá dentro. Foi esse software aqui. Nem foi esse aqui, foi esse aqui, ó. O Expense App. Qual que é a sacada do Chef? Diferente das outras ferramentas que começaram na ideia de, cara, vamos fazer o front e aí depois a galera integra isso com o back-end. Eles falaram, cara, vamos fazer o back-end e aí depois a gente gera o front-end para esse back-end. Então, o banco de dados é deles. A Convex é uma ferramenta de banco de dados NoSQL. Então, eles já são o próprio banco de dados. Eles já têm a própria API de back-end. Eles já têm integração facilitada para você fazer o upload de arquivos. Então, tudo que você precisa no seu MVP, você consegue fazer com os caras. Seguindo os nossos critérios aqui, então, vamos lá. Ó, vou começar um novo projeto aqui com eles no Chef Convex. Vamos lá no... Fechar o Firebase para a gente não confundir. Ó, tem aqui, ó. Faça um clone do Slack, faça um clone do Instagram, faça um clone do Splitwise. Aqui eu posso selecionar qual que é o modelo de IA que eu vou estar utilizando. Pode ser o GPT 4.1, o Grok 3 ou o Claude 3.5 Sonnet, beleza? E aqui é um exemplo do aplicativo gerado com ele. Tá carregando. Então, basicamente, tem um bom System Prompt. A maioria dessas ferramentas tem um bom System Prompt, tem um bom start de template ali. Não tem os templates tão bons quanto o Tempo Labs, igual vocês viram. Não tem esses templates tão bons no sentido de você poder escolher eles, mas por trás dos panos, eles meio que encaixam esses templates ali para facilitar essa integração com a própria ferramenta deles. Integração com API de terceiros. Você vai ver que tem uma parada muito interessante que nativamente eles já fornecem a possibilidade de você usar webhooks. Então, cara, isso aqui, uma vez que você fornece nativamente a possibilidade de usar o webhook, cara, o limite é quase inexistente. Qualquer ferramenta que receber uma requisição via webhook, você consegue integrar com os caras. Então isso, na minha visão, é uma baita de uma vantagem, tá? Você vai ver que a interface é muito parecida com a do Bolt, só tá num tema mais claro. Você consegue fazer um deploy automatizado, então o termo de deploy também é legal. Você consegue baixar o código, você consegue compartilhar o chat, você consegue mandar feedback, entrar para a comunidade, mas você vai ver que tem uma diferença das outras, e aí é isso que eu estava falando para vocês. Você consegue ver o preview, o código, mas você consegue ver a parte de banco de dados. Então, todo o database está aqui, todas as funções do banco de dados estão aqui, né? Chamar um usuário, criar um usuário, está tudo aqui integrado.
A opção de você fazer o upload de arquivos e armazenar esses arquivos, seja, preciso de salvar um PDF da minha aplicação, tá tudo aqui facilitado já também. Cron Jobs, ou seja, se você precisa de ter rotinas rodando ali todo dia, conferir se o usuário tal acessou a ferramenta e mandar um e-mail para ele, por exemplo. Você tem isso aqui facilitado. Logs, já está tudo aqui, ó, tudo que foi feito na aplicação já é registrado para caso dê um bug, você consiga ver o que aconteceu, o erro que aconteceu e mandar para a IA para ajudar você a resolver. As configurações e aqui o histórico. Nas configurações você consegue configurar o backup, abrir as configurações do projeto, colocar variáveis de ambiente, que isso aqui ajuda você a ter mais segurança nas suas integrações. E é basicamente isso, tá bom? Os webhooks ficam dentro da configuração do próprio Convex, que você vai clicar aqui, por exemplo, em Projects, esse tem Integrations. Aí você abre o projeto do próprio Convex. Você consegue integrar com esses caras. Você consegue, deixa eu achar aqui que tem um tempo que eu entrei, os componentes aqui, autenticação, environment URL and deploy, deploy facilitado, data, functions, files, schedules. Aqui dentro de schedules, se não me engano, cron jobs, que a gente consegue fazer. Cara, isso não é um vídeo para mostrar isso, mas existe a possibilidade de fazer conexão com os webhooks aqui dentro. Então, vamos lá. Primeiro ponto, System Prompt, legal, templates, legal, integração com API de terceiros. Tem uma integração muito mais facilitada através desses webhooks. Integração com o GitHub tem também. Estabilidade, aí é um ponto, tá? É uma ferramenta bem recente. Não sei dizer para vocês o quão estável é. Se amanhã vai mudar, se tá bom hoje, amanhã vai ficar ruim. Então é um ponto de se ter atenção em relação a isso. Banco de dados nativo, integrado com eles. É um banco de dados open source, então você não fica amarrado à ferramenta da Convex. Você pode sair e utilizar outras ferramentas. Semelhante ao que a gente tem do Supabase, é open source. Você pode usar com o Supabase ou você pode hospedar no seu próprio servidor. Não recomendo fazer isso se você não tiver um projeto que realmente precise de ter essa hospedagem separada. Back-end, muito bom, e facilidade de deploy também muito bom. Melhor ainda, tem um critério que eu não coloquei, que é velocidade para sair do prompt até a primeira versão funcional do aplicativo. Galera, menos de 5 minutos eu fiz isso daqui, ó. Então, em menos de 5 minutos, a gente tinha esse aplicativo funcional. Deixa eu fazer login aqui. Eu não vou lembrar o e-mail agora. Mas tem um vídeo. Entra no meu canal, vocês vão ver o vídeo que eu fiz isso, mostrei. Mandei um prompt e nesse prompt ele gerou todo esse sistema em menos de 5 minutos. Então é muito bom, muito rápido para criar isso também. A gente consegue visualizar ele clicando nesse botão. Tá vendo? Ó, beleza, bacaninha. Não é o mais bonito. O mais bonito lá no Lovable. Esse aqui é o que funciona mais rápido, beleza? Você consegue ir aprimorando ele. E a dica que eu dou cara, começa talvez o projeto dentro do Convex, integra tudo certinho ali, e se quer embelezar ele, depois puxa para uma outra ferramenta que aceita a integração com o GitHub e pede para deixar mais bonito. Usa a qualidade de cada uma aí, beleza? Boa, vamos para o próximo então. A gente tem o Replit. O Replit aqui, que era até outro dia a minha ferramenta preferida, até, infelizmente, eles lançarem uma coisa que é no conceito de estabilidade, quebrou as minhas pernas e eu fiquei realmente frustrado com eles. O Replit, ele tem uma estrutura bem interessante e parecida com a ideia do Convex. Ele já tem uma integração com o banco de dados facilitada. Então eles fazem um bom back-end, fazem uma boa gestão de autenticação de usuário, uma gestão de upload de arquivos, file storage também, tudo certinho, e o banco de dados também com Postgres. Mas a última versão que eles lançaram com o agente deles tá quebrando tudo. Então você sobe ali, dá um prompt pro Replit, ele começa a desenvolver, te mostra uma pré-visualização de um sistema muito legal, só que daí ele demora meia hora, talvez até 40 minutos, começa a quebrar, vai dando erro, e ao invés de ele resolver o erro, ele vai criando novos erros. Então tá uma coisa um pouco chata, não tá tão bem na estabilidade. Mas eu acredito que eles vão resolver isso, porque não deve estar acontecendo só comigo. E aí sim, quando resolverem, é uma boa ferramenta nos outros quesitos. Vamos lá, quais são os quesitos então, galera? System Prompt, muito bom. Ele sempre faz uma estratégia de te mostrar o planejamento dele antes de executar, o que te ajuda bastante. Em relação a templates, também tem uma integração, não tem tantos templates, mas já traz uma estrutura mais robusta, né? Como eu falei para vocês, já tem integração com várias funções ali. Integração com a API de terceiro. Vamos lá no Replit. Ó, pegar um projetinho aqui. AI Assistant Workspace. É isso aqui que a gente tem dentro do Replit. Aqui, ó.
Deployments, então facilitado, autenticação, banco de dados, upload de arquivos. Eles têm uma armazenagem de Key Value Store, que é o que a gente faz em memória de banco de dados em memória, né, como o Redis, por exemplo. Uma ferramenta de colaboração, o agente, o assistente, o code search, o console, dependências, integração com Git. Você consegue visualizar e configurar o web server, as portas que vão estar disponíveis na internet para acessar esse site. Integração com o SSH, então você consegue conectar diretamente dentro do Rapid a partir de uma IDE, tá? Você consegue, isso aqui, VNC, não sei qual que é a função disso aqui. View your app's desktop screen output. Workflows, você consegue configurar workflows para serem executados. Vamos lá, deixa eu ver se ele carrega aqui. Ó, por exemplo, iniciar a aplicação, começar o projeto, então você consegue ter algumas questões de workflows aqui. Você seta, instalar pacotes, então meio que são os workflows que a gente tem ali dentro do GitHub de automações de CI/CD, tá bom? Depois, cara, tem muita coisa aqui dentro. Extension Store. Então, na parte de integração, você tem integração natural com Perplexity e com todas essas ferramentas que estão aparecendo aqui. E no quesito integração, é o que tem mais integrações até agora, beleza? Estabilidade, eu já falei para vocês, quebrou comigo, não tem mantido uma questão de constância tão boa assim. Eu acredito muito nessa ferramenta, eu acho que ela tem tudo para ser a melhor ferramenta de vibe coding, mas no momento ela não está tão confiável assim. Back-end banco de dados, nesse ponto eles mandam bem, quando funciona. E facilidade de deploy, isso aí bem tranquilo, tá bem fácil de fazer essa integração com o deploy deles. Boa, vamos falar de V0. V0, eu já fui do time V0, né, no sentido de usar muito V0, de defender V0 como a melhor ferramenta. Já fui do time e falar, putz, velho, V0 não é tão bom assim mais. E hoje eu tô no meio termo. A V0, para mim, é uma iniciativa muito interessante. Eles têm vários projetos, tem uma integração com a comunidade sensacional, vocês vão ver aqui. Tem várias coisas já disponíveis aqui. Por exemplo, Integrations Page, você consegue pegar esse projeto, utilizar ele para você mesmo, tá? Mas aonde que eles deixam a desejar? Vamos pegar aqui um Conversation Tracker. Vamos lá. Algumas vezes, você vai ter alguns bugs do tipo, tô navegando aqui e cliquei em alguma coisa, vamos ver se esse aqui vai quebrar. Não, isso tá tudo funcional, inclusive. Manage Funnels, tá tudo certinho. Tá bem funcional. Mas algumas vezes ele vai quebrar e vai dar uns erros esquisitos, tipo, você vai ver a estrutura de pastas ao invés de ver o próprio código aqui. Isso é um pouco estranho, se você não está acostumado com o desenvolvimento de software, pode ser que você acredite que quebrou o seu app, e é isso. Mas, em outros aspectos, a inicialização do projeto dentro da V0 é muito rápida também. Ele passa mais tempo desenvolvendo tudo que é preciso, então para iniciar um projeto do zero, traz todos os componentes, instala tudo, deixa tudo bem funcional. E para a parte visual de componentes de front-end, eles mandam muito bem, trazem uma estrutura bem robusta de setup. Demora mais tempo para gerar, mas tem menos, putz, aí foi foda, menos interações dentro desse fluxo de desenvolvimento. Não fica pedindo para você toda hora corrigir o que foi feito ali dentro. Então, em relação a V0, eu gosto deles, é mais prático, eles geram mais imediato, mas vez ou outra vai acontecer esses erros, igual vocês viram aqui, ó. Ele começa a gerar o código dentro do painel aqui do código, né? A gente tem o code, e aí do nada a IA joga o código para fora pro chat. E isso aqui mata de raiva, fala, cara, eu quero que você jogue o código lá dentro. Então, algumas vezes isso acontece, e você tem que falar, cara, beleza, implementa dentro do settings page, igual eu te pedi no comando. Em relação à facilidade de integração com o GitHub, tem integração com o GitHub, integração com APIs de terceiros. Eles já têm várias APIs integradas aqui, ó. Upstash for Redis, Neon, que é um banco de dados Postgres, Supabase, Grok, Fall, Deep Infra, Grok, Blob. E a tendência é essa lista de integrações aumentar, o que é bem legal, eu acho bem importante isso. O deploy é facilitadíssimo. A V0 é da Vercel, então você consegue fazer o deploy muito fácil dentro da Vercel, com qualquer projeto da V0. E é isso. Assim, dentro das ferramentas, não é o meu top 3, mas se você estiver querendo fazer ali um dashboard, um front-end para um banco de dados, né, não necessariamente uma aplicação tão assim utilizada, eu posso falar que é uma boa opção para você estar utilizando. Bora para a próxima, o Base 44, para a gente arrematar esse vídeo aqui, que ficou um baita de um vídeo, tá grande, eu vou ter que dar uns cortezinhos só nas tossidinhas que eu dei, mas vamos lá.
Então aqui, ó. Turn your ideas into products in minutes. Cara, Base 64, eles têm uma proposta interessante, mas são uma empresa pequena ainda. Então no quesito estabilidade, eles ainda deixam muito a desejar. Por várias vezes eu tentei entrar no site deles e estava fora do ar o site. Isso é frustrante, principalmente quando você quer demonstrar alguma coisa, quer apresentar alguma coisa para um cliente e fica na mão. Tá? Mas vamos fazer um sign-in aqui para mostrar para vocês algumas coisas da própria ferramenta do Base 64. Ó. Então, beleza. Ó. Tinha criado aqui dentro do Base 64 o Learn Hub, que era basicamente uma comunidade, uma ideia de comunidade para você subir cursos e cadastrar e tudo mais. Ele tem uma interface, provavelmente usa os componentes do ChatCN, que é o mesmo que o Vercel V0 usa, tá? Bonitinho, funcionando aqui, ó. Eu fiquei bem impressionado quando eu subi esse código, porque ele já fez o meu login automático, eu não cadastrei, ele puxou meu usuário do Base 64, criou um usuário para mim dentro do sistema que ele gerou, já gerou a integração com o banco de dados e tá aqui, já estava comentando, estava interagindo com a comunidade. E olha só, eu dei um comando, a Membership Platform with Course Area and Community Discussions. Esse foi o prompt que eu dei, bem basicão. Por ele ter entregado isso, né, a gente vê que ele tem um bom System Prompt por trás dos panos. Ele passou, ó, então vamos fazer com o React, com o Next.js, passou uma estrutura interessante pra gente. Não trouxe, no momento que eu estava criando, várias opções de templates, mas ainda assim trouxe um bom resultado inicial aqui, não é nem resultado final, um resultado inicial. Vantagens dele aqui, vamos para os critérios. Não tem templates, né, mas inicia bem, tem um bom System Prompt. Integração com APIs de terceiros. Atualmente, vamos ver se mudou alguma coisa? Eles não têm tanta integração com APIs de terceiros. Eles têm esse aqui basicamente o painel deles. No Workspace, então você vai ver o Overview, os Analytics, né, as interações do usuário com o sistema, isso é bem legal. Os domínios, então você já consegue de cara fazer o deploy aqui com eles e já colocar o seu domínio funcionando. Na questão de segurança, né, as entidades do banco de dados aqui já estão aqui. Uma integração em alpha para pagamentos. Então, isso é legal, você consegue integrar o seu Stripe para pagar diretamente através deles. A tabela de usuários, que é a questão de autenticação. O banco de dados, ele já traz nessa estrutura de data aqui. O código, você consegue abrir o código e ver os componentes. É um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em outras ferramentas de Vibe Coding, né? Mas você consegue ver aqui, ó, o banco de dados traz essa estrutura e tudo mais. Mas você não vê o código todo, né? Você não vê o código todo. Configurações e logs. Então você tem a API, a maneira como ele está usando a API para fazer as chamadas. App Settings, você tem outras configurações aqui também. Dentro dos nossos quesitos aqui, então, integração com API de terceiros não tem ainda. Integração com o GitHub. Deixa eu só conferir, mas a última vez que eu tinha olhado não tinha. Se tem, não está tão facilitado a gente enxergar aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Convidar usuário, Share App. Não tem ainda como integrar com o GitHub. Não, pelo menos nativamente aqui. E vamos voltar aqui. O back-end e o banco de dados é bom. Nesse ponto eles mandam muito bem. Estabilidade tá a mesma coisa que eu entrei alguns meses atrás, ainda continua assim. Então sim, a ferramenta não teve tantas mudanças que fala, cara, agora mudou tudo, né? Agora funciona bem ou agora quebrou. Então tem uma constância dentro da aplicação. Mandam muito bem em banco de dados back-end, você não precisa de entender nada disso, que eles já desembolam para você essa parte do banco de dados e back-end. Facilidade de deploy também. Aonde que, na minha visão, o Base 64 pega? Na estabilidade. Isso, para mim, a estabilidade é importante. E, vez ou outra, eu entro e tá fora do ar, tá? Ou seja, um erro de servidor, ou um erro de CloudFront, alguma coisa nesse sentido. No caso, eles usam, não CloudFront, o Cloudflare. Tá fora do ar. E isso é bem frustrante quando você está querendo trabalhar na aplicação e ela não está disponível para você utilizar ela. Outro ponto que eu acho negativo do Base 64 é que eles usam tecnologia proprietária. Então, se eu quiser, por exemplo, exportar esse código, vamos ver aqui. Eu nem sei se ele permite mais. Antes ele permitia eu ver uma questão de exportar o código. Eu consigo exportar para o GitHub, então sim, ó, integração com o GitHub tem sim, tá? Revendo aí no vídeo. Consigo exportar o projeto. Só que quando eu exporto o projeto, ele traz uma aplicação Next.js, mas eu não tenho um controle total sobre como é feita a integração com o banco de dados, porque eles usam uma SDK própria. Parecido com o Convex
parecido com o que a gente tem com a integração com o Supabase, com a diferença que eles não são uma empresa grande ainda. Então, para um projeto mais a longo prazo, pode ser que você tenha algumas questões de mudança, de pivotar produto, e aí ainda talvez não seja tão confiável. Para fazer um projetinho, ó, comecei agora, projetinho pronto, subi, coloquei no ar, vale a pena, beleza? Depois suporta o código, mas, cara, pensando no longo prazo, eu ainda não iria de base 44, tá bom? Turma, com isso a gente fecha essa lista aqui de ferramentas de IA para Vibe Coding. E, óbvio, turma, pode ser que eu tenha deixado algum critério passar batido. Fiz um overview bem geral, bem genérico para vocês, mas para vocês conhecerem, se ambientarem com as ferramentas e entender qual delas é a mais interessante. Talvez vai ser o Lovable, talvez vai ser o Bolt, o Tempo Labs, não sei. Me diz aí, qual dessas ferramentas que você viu aqui no vídeo que faz mais sentido para você? É isso, tamo junto. Se você não é inscrito no canal ainda e gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus colegas. Tamo junto, até o próximo vídeo.